Tá começando agora mais um maravilhoso, estupendo, semanal Desvio de Retina. Tô aqui com ele, Vitor Grande, sempre maravilhoso. Fala, galera. E hoje estou com uma pessoa que tem uma habilidade fantástica com as mãos. Aí fica a dica para você saber o que é. Henrique Rainha, beleza, cara? E aí, galera, muito obrigado pelo convite. Não, e vai ser bem clickbait, assim, porque assim... E ele só vai contar o que esse poder que ele tem nas mãos no final do episódio. Então, se você Só quer no ouvir... final. Pode ser magia, pode ser Hadouken, você fazer Hadouken, alguma coisa assim. Ou pode ser ou pode ser um reiki, né? Vai saber. Também. E se for um Hadouken, é uma baita habilidade. Que é Mas tipo eu um prefiro- reiki sem brilho. Eu prefiro o Jinkidama, pra ser sincero. Dikidama? É, por isso vai sair só no final, que é... Porque tem que juntar a energia da Terra inteira, Como né? tá só no áudio, eu tô com os braços pra cima aqui, ninguém tá vendo. Vai, galera, quem tá escutando aí, põe o braço pra cima, já solta aquela energia pra gente. Manda um pix, quer dizer, manda uma energia positiva. Ô, Henrique, brincadeiras à parte, conta um pouquinho da sua história pra gente aí. Faz um resuminho. Conto. De quem é Henrique Rainha? Beleza. Então, minha habilidade com as mãos, já vou dar o spoiler logo, é escultura, né? Trabalho com escultura. Eu comecei a estudar escultura, assim, de pegar todo dia em 2011. Então, vai fazer 10 anos aí, mais ou menos em maio ali. É aquela história meio clichê, assim, da maioria dos artistas que sempre gostou de desenhar quando criança. Eu não tive muito contato com massinha, mas eu montava muito Lego e até tenho uma pequena conexão aí com essa coisa criativa e mais material da escultura. E em um determinado momento eu descobri que seria possível trabalhar com isso, né? Porque até então a gente não tem muita noção de que é possível trabalhar com arte e tal. E foi através de um amigo do meu pai, que depois se tornou um grande amigo, que é o Fernando Gomes. E na época, lá atrás, acho que em 2008, 2009, ele me levou para conhecer a Méliès, que era a escola que ele dava aula na época, que é uma escola de animação e tal. E nessa época eu desenhava, né? Fazia lá meus personagenzinhos lá do Dragon Ball, coisa assim. E meu pai é mecânico e o Fernando levava o carro para o meu pai arrumar. E aí meu pai pegava e mostrava os desenhos para ele e tal, né? E foi mais ou menos assim que eu comecei a conhecer esse mundo. Foi através principalmente do Fernando. E um pouco mais para frente, quando eu terminei a escola em 2009, eu fui fazer curso na Méliès. Mas aí já na ocasião o Fernando já não dava mais aula lá. O Fernando dava aula de escultura, né? E eu fui fazer aula de desenho. Porque a minha ideia era trabalhar com character design, criação de personagem para filme, esse tipo de coisa. E aí lá que eu tive o primeiro, assim, insight de que não era só fazer um curso e sair trabalhando. Porque às vezes a gente tem essa noção de que, sei lá, que é uma noção comum para as outras áreas. Tipo, você vai fazer uma faculdade, vai estudar tantos anos, vai pegar um diploma e vai trabalhar. E aí eu percebi lá que se eu quisesse trabalhar com isso, eu teria que estudar muito, todo dia, por conta própria. Claro que curso ajuda, né? Mas aí meio que eu percebi que precisaria desse estudo mais aprofundado. Aí eu fiz um ano de curso lá. Comecei uma faculdade de animação no ano seguinte. Não curti muito. Aí acabei saindo, era a primeira turma, tava meio bagunçado. Não era exatamente o foco também que eu queria. E meio que a contragosto aí da família na época, eu saí da faculdade e fui atrás de cursos. E aí na mesma época eu entrei na ICS, que aí é a escola desse mesmo Fernando. Ele tinha saído da Méliès e aberto a escola dele, só de escultura. E entrei também no Maurício Takiguchi, que também foi professor do Isao, né? Que vocês conversaram com o Isao. E com o Takiguchi eu tô até hoje, tem
10 anos que eu sou aluno dele lá, né, na parte de desenho, e fui fazer escultura para complementar no desenho. Então eu falei assim, vou fazer o curso lá com o Fernando, porque todo mundo falava que, sei lá, se você tem uma noção na escultura, vai ajudar no desenho depois. E acabei gostando da escultura e fiquei mais na escultura do que no desenho. Acabou invertendo um pouco os papéis e o Fernando praticamente me adotou lá na ICS. Tipo, na época eu trabalhava numa gráfica aqui na minha cidade, né, em Bugaçu. E aí eu parei de trabalhar lá, aí entrei na faculdade, depois fui para ICS, então eu meio que colei nele. Ele é daqui de Imbuguaçu também, então ele ia para lá, para ICS, que é meio longe daqui, né? Tipo, às vezes eu pegava o busão, levava 3 horas para chegar lá na ICS. Caramba. E aí, mas muitas vezes eu pegava carona com ele, então era mais fácil. E essas escolas são em São Paulo mesmo, né? São em São Paulo. Ali na região, a ICS é na região ali da Vila Mariana, Praça da Árvore, a Melies também, né? Enfim, aí meio que colei no Fernando e também calhou de pegar uma época que ele já não estava mais muito afim de dar aula. Eu fiz mais ou menos 1 ano de aula com ele, virei assistente e aí de repente ele me colocou para dar aula no lugar dele, depois de um tempo assim. Falou, cansei, toma essa bomba. Tipo, foi meio, foi bom por um lado, né? Mas um pouco assustador por outro, porque assim, eu fiz 1 ano de aula e eu fazia algumas esculturas que tinham um resultado relativamente interessante, porque eu tinha uma percepção meio mais aguçada. Mas aí, assim, isso não significa muita coisa quando você vai aprofundar no estudo, né? Então você tem uma peça, eu tinha esculturas que chamavam a atenção, porque eu tinha uma percepção bacana e eu tinha paciência de ficar detalhando e tal. Mas ao mesmo tempo eu não tinha muito fundamento no que eu estava fazendo, justamente por ter muito pouco tempo de experiência, né? E não ter aprofundado ali no negócio. E aí o lado bom de tipo ter começado a dar aula, que aí na época o Vidal era um dos sócios lá, então o Vidal e o Fernando meio que fizeram esse convite para mim. O lado bom foi que eu tive que aprender a primeiro verbalizar o que eu estava fazendo, né? E segundo, aprofundar mais o estudo para saber o que eu estava falando e também conseguir passar para as outras pessoas. Então, eu diria que assim, teve essa parte introdutória do curso com o Fernando lá, que foi muito importante, mas que eu comecei a ficar mais nerd, assim, de pegar e ler e estudar mesmo, foi quando eu comecei a dar aula. E foi uma sorte também, né? Porque eles confiaram em mim e assim, de certa forma, foi uma maneira de me sustentar já meio que começar a trabalhar com isso, né? Porque assim, trabalhar com encomenda e tal é um pouco mais complicado, né? E requer mais tempo aí de trabalho. Então, como eu conseguia ali me sustentar com as aulas, também tinha esse tempo e essa necessidade de aprofundar no estudo, né? E aí, desde essa época, eu continuei dando aula. Aí eu fiquei, acho que, uns 5 anos lá na ICS, mais ou menos, dando aula. E foi quando eu conheci o Issal, né, que também foi meu aluno lá na ICS. E eu acho que ele também teve essa necessidade de buscar a escultura como complemento do desenho. Aí a gente se conheceu, conversava e tal, mas não tinha uma ligação muito forte. Assim, era uma relação ali, tipo, das aulas e tal. Mas calhou de, ao mesmo tempo, eu tá começando a buscar uma coisa um pouco mais independente. Lá na ICS eles sempre me deram muita liberdade. Mas querendo ou não, a escola tem um formato um pouco mais restrito, né? Então tem um tempo determinado, tem um tipo de propaganda, tem um determinado conteúdo, apesar de eu ter toda a liberdade de criar o conteúdo, né? Deles darem bastante liberdade lá.
Mas eu comecei a sentir uma necessidade de uma coisa mais própria, assim, né? Aí começou a surgir essa ideia e essa necessidade de abrir meu próprio ateliê. E calhou também do Issal estar num período que, se eu não me engano, ele estava saindo do estúdio lá que ele tinha com o sócio lá, né? E aí, por algum motivo, assim, da vida, eu mandei uma mensagem para ele falando que eu estava saindo da ICS, que estava procurando lugar. E nem sei por que eu mandei, porque a gente não tinha muito contato. Eu lembro que eu falei isso com alguns ex-alunos, assim, foi uma coisa meio aleatória. E aí ele falou, cara, também estou procurando espaço, também vou dar aula de desenho. E aí a gente saiu procurando espaço para dar aula. A gente acabou encontrando uma sala quase que juntos, assim, tipo, eu vendo na internet e ele viu com uma corretora. A corretora indicou um lugar para ele e eu mandei o link do mesmo lugar que eu tava vendo na internet. Aí, putz, a gente visitou e falou, é aqui. Que era ali na Brigadeiro, ali, perto. Sim, foi praticamente coisa do destino mesmo, né? Foi. Cara, tem umas coisas que são assim. Aí saí lá da ICS e tal. Continuo amigo lá de todo mundo, vou dar workshop lá esse ano. E fui, me juntei com o Issal, mas não foi uma sociedade, assim, tipo, de montar uma escola nem nada. Tipo assim, putz, eu quero dar minhas aulas de escultura, ele queria dar as aulas dele de desenho, vamos rachar um espaço. Então a gente rachava as contas de espaço, o que foi muito bom, assim, pra gente que tá... Tipo, ele já tinha um pouco mais de tempo, o estúdiozinho lá que ele dava aula. Mas eu, tipo, ia ser a primeira experiência sozinho. E foi muito bom estar junto com ele, né? A gente ficou, acho que 2 anos ali e começou a crescer tanto pra mim como pra ele. Então começou a ter muita demanda e a gente usava a mesma sala, né? Era tipo uma sala de escritório, de prédio, né? E a gente tinha que alternar os horários. E acabou que, tipo assim, ele queria dar workshop de sábado e eu tava lá. Às vezes eu queria abrir mais uma turma e ele tinha turma no dia. E a gente começou a procurar um espaço maior. Aí a gente foi atrás, achou um lugar, tipo, mandou os documentos e não deu certo. A gente ficou nessa saga aí um tempo. Até que a gente achou um lugar que eu gostei muito, bateu muito pra mim, mas que não daria pros dois, né? Aí eu falei com ele e tal, ele falou, cara, vai lá que, tipo, o lugar tem bastante sua cara também. E aí ele acabou ficando sozinho lá na Brigadeiro e eu me mudei e fiquei sozinho também nesse outro espaço. Que era ali mais ou menos próximo, né? Legal. E ali eu fiquei até a pandemia. Aí você voltou aí pra sua cidade, qual que é o nome que você falou mesmo? Um nome complicado. Eu nunca saí daqui, pra falar a verdade. Essa coisa das aulas sempre foi de, sei lá, 2 a no máximo 3 vezes por semana. Então, tipo assim, os dias que eu ia dar aula, eu pegava o carro, ia e voltava pra cá. Então ficou, tipo assim, eu tenho um ateliê aqui em casa, que eu faço minhas coisas pessoais e tal. E tinha um ateliê lá que eu ia só pra dar aula. Então eu nunca saí daqui. Mas aí com o lance da pandemia, tipo, fez 1 ano lá o espaço e eu tive que fechar porque não dava pra pagar aluguel, manter lá, sem ter previsão nenhuma. Tanto que tá oscilando aí até agora, né? Então eu decidi sair de lá, dar esse tempo aí. Ainda ano passado eu consegui manter umas aulas online, tipo, eu combinei com a turma lá que estava no presencial, falei, vamos fazer online então. E durou até agora o fim do ano. Aí assim, eu não quis investir muito no online e preferi investir esse tempo em reformular o curso para quando eu for voltar ao presencial. Então passei esse ano aí, da pandemia para cá, reformulando o curso, né? Que eu já estava com vontade de fazer isso há um tempo. Precisa dar uma repaginada, né? Bem... Quando a gente tá... sim.
às vezes a gente tá tão automático, né, dando aula, fazendo um monte de coisa que você não tem tempo para parar e pensar, né? Será que essa metodologia que eu tô passando é legal, né? Será que esse é o jeito melhor que eu posso fazer, né? Então isso é muito bom. Ô Henrique, você falou uma coisa legal no começo e eu fiquei curioso. Você falou sobre parâmetro de uma boa escultura. Como que funciona isso? Assim, quais são os parâmetros de uma boa escultura? Tanto uma pessoa leiga quanto uma pessoa assim que do meio mesmo. Como que é tratada dessas duas formas, né, de uma boa escultura? Então, tem muita variável, assim, e é claro que quando você fala em arte é muito difícil estabelecer regras e tal. Mas eu acho que tem alguns caminhos, assim, que dá pra gente entender. Bom, eu procuro hoje diferenciar o que chama atenção do que realmente tem algo a mais, né? Então, por exemplo, assim, uma escultura super detalhada, ela chama atenção. Então, para um leigo, o cara vai olhar e vai falar, cara, que foda, parece um negócio de verdade. É aquela história do parece foto para desenho, sabe? Uhum. Só que assim, conforme... E é isso que eu fazia lá no começo. Eu pegava uma imagem e reproduzia ela literalmente. Aí, assim, com um certo treino, com uma percepção e paciência, você consegue um resultado. Então, isso são peças que chamam a atenção, né? E que a maioria das pessoas vai gostar. Comercialmente é válido e, enfim, na verdade é até um caminho mais fácil, assim, entre aspas, de você monetizar algum trabalho e tal. É você pegar essa vertente de algo que chama atenção, né? Uhum. Aí eu acho que tem uma questão de gosto. Eu acho que a questão do gosto ela vai entrar muito na temática, né? Então, tipo assim, tem o cara que faz figuras, sei lá, faz animais. Então, a galera que curte esse tipo de arte de animal vai gostar daquilo. Então tem a questão do gosto aí no meio, que eu acho que também tá um pouco atrelada à temática, né? E tem um outro ponto, assim, que tem mais a ver com a sensação, né? Eu acho que a sensibilidade é uma coisa que a gente vai desenvolvendo à medida que a gente vai fazendo alguma coisa, né? Então, tipo assim, quando eu comecei, eu não tinha a menor ideia do porquê... Sei lá, eu não entendia, por exemplo, uma escultura do Rodin, que é um escultor do século XIX. Eu olhava e falava, sei lá, meu, legal, mas eu prefiro fazer esses meus bichos aqui. Prefiro E aí fazer conforme você vai... cachorro. sei lá. Aí conforme você vai estudando, se aprofundando e tendo muito a prática, né? Porque quando você começa a questionar o que você faz, que isso começou, como eu falei, a surgir para mim quando eu comecei a dar aula. Quando eu comecei a dar aula, eu comecei a questionar o que eu estava fazendo. Até então eu fazia o que eu tinha vontade e que eu achava que ia ser legal. Hoje eu percebo que, sei lá, o legal, pelo menos para mim hoje em dia, não é um critério bom o bastante. Ser legal ou fazer o que eu quero. E aí quando eu comecei a dar aula, eu comecei a questionar o que eu estava fazendo. Falei, tá, mas por que eu estou fazendo isso e tal? E aí com a prática, você começa a perceber algumas coisas, né? Então chegou num ponto que, assim, só reproduzir já não era o suficiente para mim. Tipo, eu já sei fazer isso, sabe? Não tem por que eu continuar fazendo isso. E aí, assim, muito por influência também do Takiguchi, que tem essa linha mais de estudo dos mestres e tal, comecei a investigar um pouco mais esse outro lado. E aí, como eu falei, fazendo e estudando, comecei a desenvolver uma sensibilidade e tentar entender o porquê, lá no fundo, quando eu via uma escultura clássica, tinha alguma coisa ali que eu não sabia explicar muito bem o que era. Entendeu? Então, essa sensação, geralmente, ela é meio ignorada, de maneira geral.
E eu me incluo nisso, assim, eu ignorava isso. Mas eu lembro que uma vez que eu fui na Pinacoteca, eu vi uma escultura, eu falava, putz, isso aqui tem uma atmosfera, tinha uma sensação, só que quando eu passava para o campo mais racional, do que eu tinha de conceito na época, eu falava, mas isso aqui não tem detalhe, sei lá, entendeu? Era uma visão meio arrogante mesmo. E à medida que você vai meio que desconstruindo essa arrogância, assim, entre aspas, e buscando entender esse outro lado e percebendo que, tipo assim, quando eu pegava para fazer uma escultura clássica eu não conseguia fazer, eu falava, putz, tem alguma coisa aqui. Então você começa a investigar. Tudo eu acho que surge de uma curiosidade. Então, à medida que você vai tendo curiosidade, investigando, você vai, e praticando principalmente, você vai aguçando também a sensibilidade. Então, assim, conforme eu vou aguçando a sensibilidade, consequentemente, você vai meio que ficando mais chato também para algumas coisas, né? Com certeza. Mas eu acho que faz parte do caminho também, né? Se você quer... Eu acho que é bastante a pira do meio artístico também, né, Henrique? Se você for parar pra ver. Que, por exemplo, a galera critica bastante quando a gente vê, sei lá, um quadro que tem só um risco, ninguém entende aquilo. As pessoas leigas vão falar, é só um quadro com risco. Mas daí quando você é o artista, você teve todo um porquê, você tenta entrar naquele meio que o artista estava no dia que ele fez aquilo, ou qual a inspiração que ele pegou para fazer aquilo. Eu acho que tá meio que válido para todo meio artístico, né? Uhum. E E eu acho que tem sempre muita relação também com o que você... É meio difícil, assim, mas parece que você descobre alguma coisa que já estava dentro de você, mas que você ignorava por algum motivo, entendeu? Uhum. Eu sempre tive uma afinidade com o realismo, né? E lá no início a minha visão de realismo é o que eu falei, era uma coisa hiper detalhada. Aí, por exemplo, quando eu pego uma escultura do Rodin, ela não é hiper detalhada, mas ela ainda é realista. E aí quando você olha de perto, você vê que aquilo tem uma abstração, apesar de ser realista. Então quando você começa a buscar meio que essa coisa que está dentro de você, mas que você até então não tinha acesso, é que o negócio começa a ficar interessante, assim. E aí vai meio que, é o que eu falei, começam a surgir as questões e você começa a criar uma espécie de rigor até com o seu próprio trabalho e dar mais sentido pro seu trabalho. Com certeza. Eu vejo isso que você falou, assim, acontece muito na música também, né? Tipo assim, já vi muita gente falando que vai mudando a percepção conforme o nível de detalhes vai aumentando, né, dentro da cabeça dele. Que você falou, tem uma coisa dentro de você que você consegue dar uma nova cara, assim, você tem uma sensibilidade maior em relação aos trabalhos. Então tudo que às vezes está muito no plano superficial, ou talvez não tenha uma originalidade, né? Tipo, seja mais do mesmo, você tem aquela sensação de, putz, tá faltando algo nisso, né? Tá faltando alma, né? Vamos falar assim, no negócio, né? Exatamente. Tanto que assim, quando eu pego uma pessoa que de repente trabalha com música há muito tempo, ou sei lá, qualquer outro tipo de arte, e você vai conversar, a pessoa tem esse mesmo entendimento, assim, né? Eu acho que a pessoa já, dentro do ramo dela, ela começa a desenvolver também mais a sensibilidade. Uhum. Parece que acessou um novo mapa, né, no cérebro, assim, né? Uma coisa muito doida. E, Henrique, normalmente para escultura, que materiais que podem ser usados, assim, ou normalmente são usados? Então, eu comecei com plastilina, né? E é o caminho que eu recomendo. Plastilina é uma massa à base de óleo. Então imagina uma argila sintética, assim. É muito parecida com aquela massinha de criança, daquela coloridinha que vinha em tubinho, aquela mais antiga. Aquela é plasticina, né? É muito parecida.
ela tem a vantagem e a desvantagem que ela não seca. Então, assim, para quem está estudando, é ótimo. Tipo, você faz, desmancha, usa a mesma massa. Ela tem a flexibilidade para você ir e voltar, né? Então, tipo, o aluno que está começando vai errar muito. Então, é bom esse tipo de massa. Dentro dessas massas à base de óleo, que não secam nunca, tipo, você pode pôr se você colocar no forno, ela derrete. Então, não tem nenhum meio, a não ser o molde, de você ter uma peça final. O molde é quando você faz uma forma de silicone e depois você tira uma cópia em resina, em gesso, enfim. Essa é a única forma de você ter uma peça final a partir de uma massa à base de óleo, que é o caso dessa plastilina que eu falei. E aí, à base de óleo também, você tem massas um pouco mais duras, tipo, que aqui no Brasil ficou convencionado que são as clays, né? É que clay tem um sentido mais abrangente de argila, se você pegar a tradução mesmo lá fora, né? Aí você tem oil clay, que é a base de óleo, né? Argila à base de óleo, water clay, que é a base d'água. Só que aqui clay ficou convencionado que é massa dura, dessas à base de óleo. E aí essas são recomendadas para peças pequenas ou que precisam de mais detalhamento. Então, geralmente, esses toys, esculturas de, sei lá, de colecionável, de super-heróis, esse tipo de coisa, normalmente são usadas essas massas um pouco mais duras, porque elas permitem mais acabamento. Ela não é tão interessante, na minha opinião, para você estudar, porque tem muito pouca flexibilidade. Então, aquela história que eu falei, tipo, se você errou, por exemplo, a altura do olho, para você arrumar isso, você precisa esquentar a massa de novo e refazer. Então o processo fica muito menos Desculpa te dinâmico. interromper, como é que você esquenta assim? Com isqueiro É tipo mesmo? forninho elétrico, sabe? Ah, tá. Forninho de cozinha e Sei, tal. sei. Você coloca a massa lá dentro, tipo uns 60 graus, ela vai esquentando. Quando ela chega numa temperatura, você pega, ela tá mais maleável para trabalhar. Interessante. Tipo uma cera, tipo Sei. a vela derretendo. É Aham. aquele mesmo princípio, só que não é tão duro quanto uma cera, né? Ah, que massa. Aí você trabalha com ela quente, e aí conforme ela vai esfriando, ela vai ficando dura de novo. Uhum. E aí você consegue trabalhar um pouco melhor os detalhes. Ah, que massa. Aí essa é a vantagem de uma massa à base de óleo um pouco mais dura. Tá. E tem a argila, né? Que é o que eu tenho usado mais ultimamente. A argila, ela tem a desvantagem que peças pequenas se torna muito difícil, porque o acabamento é um pouquinho mais difícil, e também ela seca muito rápido, né? Então você tem que estar ali o tempo inteiro molhando e tal. Então ela tem mais variáveis, mas ao mesmo tempo, conforme você vai entendendo o tempo dela, você consegue usar isso a seu favor. Então, tipo assim, quando você compra argila, ela é bem mole. Uhum. Para você estruturar uma peça, que a gente chama de blocar, é muito bom, porque você consegue blocar de uma forma muito mais dinâmica, encontrar o movimento e tal. Se você, por exemplo, deixa ela descoberta de um dia para o outro, ela já vai dar uma endurecida. Dependendo da etapa que você tá, é bom que ela tenha endurecido um pouco. Uhum. Que aí, de repente, você já vai começar a trabalhar ali uns shapes um pouco menores e tal. E lá na frente, de repente, ela chega num ponto de couro. Ponto de couro é quando ela não tá nem seca, ela ainda tem água, mas já tá bem firme. Então você consegue, de repente, polir a superfície, deixar lisinha e tal. Então, assim, Isso tudo você faz com água, por exemplo, para deixar tudo com água. lisinho. A argila... também tem essa vantagem da argila, né? As massas à base de óleo, para você alisar, tem que usar solvente, produto químico, né? Mesmo solvente de tinta óleo, né? Aquele mesmo esquema. Já a argila você sempre trabalha com água, né? Entendi. Só que ela tem essa coisa de você pegar o tempo dela. Mas massa. não tem muito segredo, não. Que massa, literalmente. Que massa. Putz, tudum. Como assim, que massa? Acabei de falar.
Ai, caralho. E quando alguém tá começando, assim, Henrique, você tem um início, assim, vamos começar por, não sei, por exemplo, Uhum, escultura de cartoon ou uhum, de realismo, que nem você falou que você gosta, uhum. ou, tipo, qual é o começo, o início? Então, eu acho que o começo assim é exploratório. É você pegar e mexer, fazer alguma coisa que você queira. Uhum. Assim, você ter o primeiro contato, sabe? Sem muita pretensão. Porque eu acho que a pretensão ela pode atrapalhar para quem tá querendo começar e tal, né? Porque você fica muito apegado ao resultado que aquilo vai te trazer e o resultado é o menos importante no processo. Então eu acho que é dar uma explorada a princípio em materiais, entender um pouco melhor, fazer alguma coisa para ver se você realmente gosta, se você quer levar aquilo a sério. É, o segundo passo eu acho que seria procurar um curso, se for possível, né? Uhum. Porque com certeza você vai tirar algum aprendizado. Por exemplo, no meu curso a gente começa com um exercício de leitura que é bem abstrato, assim, uma cabeça de um monstro e você vai reproduzir aquilo com algumas diretrizes que eu vou dando, né? Que legal. E depois que você tem esse primeiro contato, você começa a entender um pouco melhor esse universo, ver se você quer realmente aprofundar, porque às vezes, sei lá, você tem uma visão do negócio que não é compatível com o que você está disposto a se entregar para aquilo. Uhum. Tipo assim, Você quer por fazer isso que eu você quer gosto. fazer o Picasso, mas você tá só, sim, trabalhando fazer Tipo, um tinta guache, né? é uma coisa, é mais ou menos assim, você tem uma noção da sua cabeça. E a Essa- prática ela essas partes te são ótimas. apresenta. Aí, tipo, a prática ela te apresenta a realidade, entendeu? Por isso que eu gosto muito da aula experimental. Tipo, na aula experimental, o aluno já vai saber se ele vai querer continuar ou não. Aí eu Com já passo até certeza. um exercício que é um pouco mais difícil, assim, que é pra pessoa. Pra eu ver se a pessoa vai ter a paciência, se ela realmente quer aquilo. A gente já Porque às vezes a entendeu gente tem que o a. curso do Henrique é tipo BOP, tá ligado? Tipo, ele faz de tudo pra você desistir. Então, quem tá ali no curso dele quer dizer que realmente tem algum tipo de aptidão, entendeu? É que ele já manda pede pra sair logo que você chega. Então, assim, Não, não é. É que. Não, mas não é. É porque, assim. É que eu acho que é o normal você não ter uma ideia do que é o negócio, entendeu? uhum, Então, às vezes você viu lá na internet, você fala, putz, eu quero fazer um boneco. Mas às vezes você, tipo assim, você precisa ter muita paciência. Às vezes a pessoa não tem paciência. Uhum. E ela não está disposta a ser mais paciente para fazer o negócio, entendeu? Assim, na arte, de maneira geral, você tem que estar disposto a abrir mão de si mesmo o tempo inteiro. Então, se a pessoa ela não está com essa disposição, talvez não seja para a pessoa. E esse primeiro contato é muito importante para a pessoa saber se ela quer ou não. Aí só assim, para a maioria do pessoal continua. O pessoal não para no começo, não. Porque Porque. normalmente a galera quando começa já quer Uhum, sair fazendo, né? Quer é, sentar, quer botar a mão, quer que uhum, saia é. perfeito, né? Mas aí, assim, a própria prática vai te trazendo para a realidade, entendeu? Ô, Henrique, e a maioria das pessoas, por exemplo, você, eu sei que você, eu não sei, não sei exatamente, mas, por exemplo, você também faz a cobertura, por exemplo, eu fiz porque eu acho que são coisas diferentes, né? Você modelar, fazer assim, Uhum, vamos falar assim, de um action figure, que a gente começou a falar sobre Dragon Ball, desenho, essas coisas, vai fazer um uhum, action figure lá, e você também é a pessoa que vai e faz os detalhes da pintura, isso é um outro trabalho também, né? Além de você sim. moldar o negócio, né? Uhum. Tem. Por exemplo, quando eu fazia encomenda de personagem e tal,
eu tinha meio que 2 amigos que eram essenciais pro trabalho. Um deles é o Flávio, que fazia ele ainda faz, né, os moldes pra mim, que é tipo fazer a peça em resina. Uhum. E o outro é o Salvatore, que faz as pinturas. Aí, tipo, acho que o mais recente lá que eu acho que eu postei no Instagram foi um Hades lá da Disney. Foi esse processo aí. O Flávio fez, eu modelei, o Flávio fez o molde, o Salvatore fez a pintura. É uma questão, assim, de. Tipo assim, eu gosto mais da parte da modelagem. E é o que eu foco mais. Mas não significa, por exemplo, que eu não faça pintura ou que o Salvatore não faça escultura, entendeu? O próprio Flávio também, que faz os moldes, ele também esculpe. Uhum. A gente se conheceu também que ele foi meu aluno, e aí eu descobri que ele trabalhava com molde, e aí a partir daí ele começou a fazer meus moldes. E ele faz molde muito melhor que eu. Então não tem porquê, tipo, eu O molde em resina é feito por onde? Você tem uma máquina? Acho que a impressora 3D Cara, também faz, não faz? Então, a impressora 3D, com o processo de modelagem, assim, ou você já modela direto no 3D, num ZBrush e tal, e depois vai para impressão. Tem um processo que é muito pouco comum, mas você, por exemplo, pega uma escultura que eu fiz à mão, escaneia, passa para o computador, alguém prepara para impressão e depois imprime. O processo mais comum, assim, que eu estou mais habituado, é o molde, só que é um molde mais caseiro, não é um molde de indústria, assim. É um molde para você tirar ali no máximo 10 peças. É um silicone que você compra em loja. E aí é um trabalho artesanal também. É você pincelar, vai dando camadas de silicone, depois você faz uma capa de fibra de vidro ou de gesso, depois você coloca a resina lá no molde. Eu diria que assim, às vezes o tempo que você gastou modelando, você vai gastar fazendo molde também. Tem algumas coisas que eu mesmo faço molde, tipo assim, uma peça que eu fiz aqui pra mim vai ser uma peça só, ou 2. Aí eu mesmo faço, não precisa ser uma coisa muito, muito elaborada. Até por isso é tão caro, né? Oi? Até por isso é caro, né? Tipo, tem um valor elevado, né? O pessoal às vezes caro, olha e fala assim, nossa, por que tão caro um bonequinho desse, né? Sim. Mas você imaginar toda a cadeia que existe pra chegar naquele resultado, É né? um processo enorme. É um processo enorme. Principalmente Se for quando 3 pessoas, ou se for uma só, leva muito tempo também pra terminar, né? Uhum. Principalmente quando é uma coisa mais artesanal, que é o que a gente faz, né? Tipo assim, você pega uma empresa grande, os caras produzem na China e tal, né? É uma coisa mais industrial. A gente que faz mais artesanalmente, cara, é tudo na mão, assim. Você vai ficar um mês esculpindo, depois você vai ficar 2 semanas tirando molde, o cara da pintura vai ficar 2 semanas pintando, entendeu? Fora o que você demorou pra estudar, pra aprender. Fora tudo isso. Existe uma treta, Henrique, entre o pessoal do bem artesanal e do pessoal da linha processo industrial? Tipo, quem tem das esculturas e tudo mais, tem Cara, uma rixa ou tem um complemento aí? Eu nunca vivenciei, assim, alguma treta ou coisa do tipo. Até porque a galera que trabalhava na indústria com o tradicional acabou tendo que se adaptar também ao 3D. Então, tipo, eu tenho amigos que trabalham por exemplo, para a indústria de brinquedos, né? Então, assim, tem a parte do tradicional, que é tipo esculpir lá, dar o acabamento na cera e tal, mas muita coisa hoje já foi pro 3D por uma questão de dinâmica do processo e que a indústria às vezes exige essa velocidade, né? Mas assim, não tem treta. Até porque, por exemplo, lá, quando eu estava dando aula, uns 30% dos alunos eram do 3D. É a galera do 3D que quer uma base no tradicional para levar pro 3D depois. Uhum. Porque a visão é muito parecida, né? É outro processo, né, também, cara. Você vai ver um negócio feito à mão, é outra coisa totalmente diferente do que um processo 3D, né? Sim, A pessoa que compra uma coisa à mão, acho que ela quer ver o erro, sabe? Eu tenho essa sensação. Quando eu pego uma coisa feita à mão, tipo assim, eu quero ver algum detalhe
diferente, sabe? Tipo, mostrando que aquela peça é única, mostrando que Sim. assim, não tá só feito no computador. Acho que o Victor trabalhava também com peças de rústicas, de joias, essas coisas. Ele sabe do que eu tô falando, assim, quando você tá no processo ali, você tem uma diferencinha, uma coisa que torna aquela peça única, né? Sim. Eu particularmente gosto muito disso, assim, né? Tanto que eu já tentei estudar 3D, já fiz curso, mas não consigo, Não vai. porque não gosto muito, entendeu? É questão de gosto. Mas sei lá, tipo, tem uns caras que gostam. Putz, tem amigos que os caras destroem no 3D, faz um trabalho artístico assim foda no 3D, entendeu? Putz, é meio que muda o software só, sabe? Tipo, o meu é aqui na mão e o do cara é no computador, mas Uhum. o trampo que o cara tem pra modelar é muito parecido com o que eu tenho, entendeu? Eu gosto da do tátil por uma questão pessoal, assim, porque sei lá, eu gosto do processo mais rústico, sabe? Meu gosto sempre foi pra esse lado. Eu acho que isso reflete nos seus clientes também, né? Caso você venda Uhum. suas peças também, tipo, quem compra de você quer comprar um trabalho feito à mão, né? Sim. É Não, meio com isso que o João certeza. falou, que é ter uma peça única. Porque eu também, quando eu fazia as joias, né? Eu fazia tudo à mão também, né? E eu fazia o processo de escultura, inclusive. Eu fazia escultura em Ah, que cera, legal. né? Uhum. Eu usava cera para joalheria, né? É uma cera um pouco mais dura, mas eu fiz um curso, né, de escultura em cera para joalheria e acabei aprendendo. Mas assim, não era nenhum fenomenal profissional, fazia umas coisas legais. Inclusive, eu gosto bastante dessa parte de escultura, de tato, de Uhum. mexer, de moldar, eu acho muito massa. E eu acho que, tipo, a galera compra realmente porque é diferenciado, é um trampo feito à mão, é uma coisa que basicamente vai ser única. Do jeito que você fez aquele seu trabalho, eu acho que ninguém mais vai fazer, nenhuma impressora 3D vai fazer. Uhum. Nem outra pessoa, se pegar pra fazer à mão, não vai fazer do mesmo jeito que você fez, né? Ah, sim, com certeza. Uma coisa bem Não, acho que tem única. tudo. Aham, tem isso. E assim, por exemplo, eu acho que pra vivência da prática, que é o que eu busco muito hoje, eu acredito ser a melhor ferramenta, assim, o tradicional, assim, o tátil. Eu busco muito essa vivência do processo em si. Que aí também entra muito numa visão da nossa, do tempo que a gente vive, né? De fazer para atingir um resultado, né? Tipo, putz, vou fazer tal coisa. Até o estudo, assim, às vezes a gente acaba trazendo para essa linha, tipo, putz, se eu estudar 1 hora, então eu quero ter tal resultado. E, e aí na arte eu tento fugir disso, assim. Isso pode ser bom para coisas assim da vida, mas eu acho que a arte pode ser um respiro disso. Então, tipo, você vivenciar o processo independente do resultado e o resultado ser só uma consequência do processo que você tá vivendo. Sim, uma baita terapia também, né, cara? Quando você entra ali, você começa a mexer, seu foco é totalmente Uhum. naquilo, né? Você esquece do mundo, né? Sim, é. É uma. Eu brinco que é meio que é uma mini versão, assim, de situações. Da, de situações maiores. Uhum. Então, tipo assim, quando você tá. Sei lá, quando eu tô esculpindo, eu passo, tipo, por muitas situações, assim, num micro-universo, sabe? Então, tipo Várias assim, eu fico. sensações, né? Tipo, eu fico frustrado. De repente o negócio começa a andar, você se anima, mas aí por se animar, o negócio começa a desandar e aí você se frustra de novo. Então, tipo assim, a- o, o sofrimento faz muita parte do processo também. Aí, tipo, é interessante você de repente usar isso
para entender que a frustração faz parte do processo também, e chegar de repente num ponto que você já vivencia a frustração e o sucesso com o mesmo peso, igualmente. Entendeu? Com certeza. Acho que esse que é Faz todo sentido. o ponto mais difícil de atingir enquanto você está trabalhando, mas o mais interessante de se buscar, eu acho. E você acha que isso isso que você tá falando sobre processo, eu também acho muito interessante, né? A gente não ficar tão focado no resultado final, mas focar em todo o aprendizado que a gente tem. Isso é para uma pessoa que quer descobrir o próprio estilo, porque eu acho que dentro da arte, eu tô falando da minha visão, tá? A tendência de quem quer levar aquilo como algo sério é você buscar ao máximo o seu estilo, né? Assim, buscar ao máximo transparecer tudo que você é através daquele caminho, né? Seja por cantar, por atuar, seja por música, seja por desenho, por fazer uma escultura, né? E para você, esse curtir o processo, esse estar no processo, ajudou você para criar o seu próprio estilo também? Para assim, facilitar que você entendesse mais sobre você mesmo e tudo mais? Então, tem uma visão assim de estilo que ela é um pouco até diferente, assim. Geralmente, assim, os alunos, eles às vezes têm uma preocupação muito grande em encontrar um estilo, né? Para mim, o problema de você iniciar algo em busca de um estilo é que você muito provavelmente vai desembocar numa resposta comum. Então, tipo assim, eu quero fazer tal coisa, mas eu quero que seja no meu estilo. Todo mundo tem um padrão assim, comportamental. E eu vejo isso até pelos alunos, né? Então, quando você tenta inserir um estilo que você não sabe de onde vem no que você está fazendo, você acaba dando a resposta comum. E aquela ideia de individualidade que você estava buscando, ela vai por água abaixo. Só que é muito fácil de você se enganar por esse caminho. Então, se você fala assim, putz, eu vou distorcer um pouco aqui, e isso aqui é o meu estilo. Essa distorção, ela não é, no meu ponto de vista, sincera. Ela é uma coisa que você forjou para ter um estilo. Para mim, a questão do estilo, ela surge como uma consequência de algo que você busca e voltando àquela história da curiosidade e do questionamento. Entendeu? Então, assim, quando você pega um grande mestre, por exemplo, o Bernini, né? Por que a escultura do Bernini, você sabe que é do Bernini, por que ela se diferencia? Porque ele tinha muitas questões e muitas vezes de resolução. Então tem uma questão interessante dele, que é de um livro muito bacana. O nome do livro é Escultura. É do Rudolf Virchow. E assim, o Bernini fazia retrato em mármore, né? E aí ele passa a perceber que se você pega uma pessoa e pinta ela de branco, ele dá o exemplo de uma pessoa prestes a desmaiar, que ela fica pálida. Não se parece com a pessoa. Como eu vou resolver esse problema no mármore que é branco? Então o Bernini passa a manipular a luz em função disso. Então as esculturas dele têm alguns exageros, tem alguns planos que são muito difíceis de atingir, tem uma certa sugestão, uma certa abstração, porque surgiu de um problema genuíno. Então, assim, eu acredito que o estilo, ele surge dessa busca, desse questionamento e dessa coisa de você, da resolução de problemas. Entendeu? E esses problemas, muitas vezes, você cria. Entendeu? Então, se você está sempre satisfeito com o que você faz, esses problemas não vão aparecer. Então, assim, por que ele descobriu
que a pessoa não se parece. E por que ao invés dele pintar a escultura, ele preferiu buscar outro caminho? Porque ele falou assim, bom, se não parece com a pessoa, vou pintar a escultura, vai parecer. Uhum. Mas ele buscou um outro caminho. Então eu acho assim que o estilo ele vem como uma consequência. Buscar o estilo eu não acho que seja um bom caminho, porque aí entra muito o ego, e nem por mal, assim, por uma tendência natural nossa, o ego entra. Uhum. E você passa a querer ser diferente. E querer ser diferente não me parece uma coisa muito sincera ou um objetivo muito nobre. Assim. O estilo acaba Então, vindo naturalmente, né? eu acho que essa questão do Questionamento. estilo, ele deve surgir, é meio paradoxal, assim. Mas Ele tem que surgir, mas não tem que surgir de uma forma que você queira. Ele tem que simplesmente não deve ser aparecer, forjado. né? É muito louco exato. pensar nisso, né? Porque você tem que pensar sem pensar e ao mesmo tempo o negócio tem que vir uma luz em você, assim, você tem que sentir, sabe? É que, putz, é o que eu falei, assim, muitas vezes não é uma luz. Uhum. É o trampo mesmo, é o trabalho. Só Você acontece. entendeu? É tipo assim, você... Por exemplo, não é na primeira que o Bernini começou a fazer um negócio com uma sombra foda. Uhum. O cara, pra fazer uma composição de uma encomenda de um anjo lá, ele fez 16 esboços. E isso o cara já era o foda da época. Entendeu? Então, assim, é muito trabalho duro também. Uhum. Entendeu? Então, tipo assim, surgiu um problema, se eu quero resolver ele de forma sincera, não vai vir uma inspiração do nada. Eu vou ter que estudar muito, vou ter que me aprofundar muito naquilo, até vislumbrar uma resposta que eu nem sei se colocar na prática, se for, beleza, se não for, voltar pro problema. E essas respostas é que ao longo de muitos anos vão forjando o que é o estilo, entre aspas, né? Às vezes a pessoa vê, né, a escultura e tal, e acha que assim, não, olha o que o cara fez, né? Mas ele não esqueceu que tem 100 atrás quebradas aqui, que nem aquele negócio do, acho que do Thomas Edison. Eu acho que ele falou, você fez a lâmpada e tal. Ele falou, não, eu aprendi 900 maneiras de não fazer uma lâmpada, né? Porque... bem por aí. Você tá eu sempre acho ali, que né? O caminho da arte vem muito da negação da eliminação do que você sabe que não é. Entendeu? Tem um poeta, que é o Afonso Romano, né? Ele tem um livro, e tem até uma palestra no YouTube sobre esse livro, que ele decide investigar um pouco melhor as questões da arte e tal, né? E aí ele fala que em um determinado momento ele chega à conclusão de que a pergunta não é o que é arte, mas o que não é arte. Então, tipo, você precisa saber tudo o que não é arte para vislumbrar o que pode ser arte. Entendeu? Cara, imagina se fazer um questionamento desse. Não, esse cara é fodido. Só sei que ela sei. E, cara, imagina, pô, voltando à parte da escultura, o cara esculpir em mármore, deve ser... Você já fez algum tipo de trampo desse? Tipo, em pedra, mármore, alguma coisa assim? Eu nunca trabalhei com escultura de fato. Eu até falo que o meu curso é uma mentira, porque eu falo que é curso de escultura, mas é porque, assim, o que eu faço é modelagem. Modelagem você acrescenta e tira. É a massa, né? Argila, enfim. Escultura você só tira material. Mármore, madeira, enfim. Ficou convencionado, assim, escultura, porque modelagem hoje é muito associada ao 3D, né? Então eu coloco lá no site escultura e tal, por causa disso. Mas aí, assim, entra também uma coisa, de novo, de você... uma certa investigação, assim, né? Todos os grandes
escultores foram, antes de tudo, grandes modeladores. Isso é uma coisa que, infelizmente, não é muito divulgada, porque é para meio que manter uma aura de genialidade. Às vezes no mundo da arte a gente tem muito disso, assim, de tipo, tornar uma coisa muito poética e às vezes você cria uma nebulosidade no que é a realidade. Então quando eu comecei a ler assim e investigar um pouco a questão da escultura na história da arte, desde os gregos, que você modela antes de esculpir. Então, assim, aí você depois teve um período ali na Idade Média que se voltou a esculpir direto na pedra. Então o cara pegava um bloco, ele desenhava com um carvão em cima do bloco e começava a esculpir. Nessa época, os artesãos, eles eram meio que os pedreiros, assim. Era o cara que fazia a coluna, era o mesmo cara que ia esculpir ali uma figura. Então, a escultura dessa época está muito associada à arquitetura. Então, se você observar as esculturas dessa época, elas engessam um pouco, né, entre aspas, porque normalmente elas viravam colunas e elas eram esculpidas direto na pedra. Aí no Renascimento, quando eles passam a resgatar tudo que tinha lá na escultura grega, nos clássicos, volta a ideia de modelos preparatórios. Então o que seria? Antes de você fazer uma escultura em mármore, você vai desenhar, tipo, os caras vão desenhar, fazer estudos, entender a composição no desenho. Depois os caras vão fazer esboços em argila. E tipo, vários, igual eu falei do Bernini, o cara fez 16 esboços antes da final lá no mármore. Para em um determinado momento ele modelar, e todos esses esboços que eu tô falando em argila ou cera, né? Eles também usavam cera, não sei, mas modelagem. Sim. Até fazer uma peça ou em escala reduzida ou no tamanho que seria mesmo em argila, e depois é feito meio que o translado para o mármore. Então, tipo assim, um dos únicos caras que fazia... Parece ser bem fácil. Você imagina. Super simples. Mas é que aí você desconstrói um pouco essa ideia de que o cara pegou um bloco de mármore e saiu cavando e surgiu lá o Davi ou a Pietà, para uma ideia de que o cara fez muitos estudos antes, o cara desenhou muito antes, o cara fez esboço, definiu muita coisa antes e depois ele foi pro mármore. Então assim, o Michelangelo, ele não media. Ele olhava e reproduzia no mármore. Aí tem que tirar o chapéu, porque o cara é fudido mesmo. Imagina. Mas aí, por exemplo, um pouco depois, o Bernini, por exemplo, que foi tipo... no meio teve o Jean Bologna, que é um grande escultor, mas aí foi o grande nome depois do Michelangelo um pouco pra frente, já no Barroco, que é o Bernini, que eu tava falando antes. Ele... às vezes pegava encomendas muito grandes da igreja, né, do Papa, que ele não daria conta de fazer, não sei quantos santos lá, do tamanho enorme lá que tem lá no Vaticano. Então ele tinha uma equipe, às vezes, de 30 caras trabalhando para ele. E uma das formas dele manter o controle era justamente trabalhando esses modelos preparatórios e fazendo essas esculturas em argila. Então o cara fazia o modelo em argila e muitas vezes eram esses assistentes que passavam para o mármore. E ele vinha e dava só o acabamento depois no mármore. Para isso eles usavam uma técnica que é a técnica de ponteiro, que ele vai pegar a medida da modelagem e passar exatamente a mesma medida para o mármore. Então é um translado mais mecânico. Né? É como se fosse um cálculo matemático ali. E isso assim, dele em diante foi muito usado. Tipo, Rodin tem muita escultura que foi assistente que fez o translado.
É que Mas, provavelmente ele precisou criar um padrão, né, pra fazer isso, com certeza. sim, Pra poder dar conta dessa demanda, né? Isso, é. Então, tipo assim, o cara, tipo, por exemplo, o Bernini, ele era o líder lá. Ele fazia a modelagem, né? Então o trampo da modelagem era dele, não dá pra tirar o mérito disso. Mas aí o cara pegava essa modelagem do Bernini e uma equipe, de repente, passava pro Marvel. Ah, Entendeu? que Era um legal, trampo cara. de... Porque assim, nessas épocas aí, os dois únicos meios de você perpetuar a peça era o bronze e o mármore. Então o bronze é você pegar essa mesma escultura que foi feita em argila, fazer o processo de criar um molde, um refratário, para depois fundir e transformar no bronze, ou passar para o mármore, entendeu? Então, tipo Incrível, assim, cara. na história da escultura, você dificilmente vai ter um original, que é a peça que o cara modelou de fato. Ou é uma cópia em gesso, que é esse processo de molde que eu falei, ou é um translado para o mármore, ou é uma fundição em bronze. Eu já Pô, que vi massa. falar de pintura também. Isso mesmo que você falou, eu já ouvi falar de pintura, que todo mundo, é um artista só que pintou essas igrejas e tal. Não, tem uma equipe, uma puta equipe, e o cara vai gerindo essa equipe, né, para que o processo termine. Mas geralmente são equipes mesmo, né? Mas que nem você falou, a história, ela precisa dar uma pitada, né, de uma beleza no negócio, né? Precisa mesmo, né? Não dá pra um herói não ter capa, né? Assim, um negócio assim, né? Geralmente, o que eu percebi assim, é que os livros muito abrangentes de arte, eles trazem um pouco dessa fantasia. Então, tipo, o livro que é tipo aquele livro que, da Idade da Pedra até contemporâneo. Então ele vai dar uma explanada em cada coisa, então ele dá uma floreada, né? Mas aí quando você pega um livro, por exemplo, tipo esse que eu falei, da escultura, um livro do Bernini. Que nem eu tenho um livro aqui do Bernini que são só as esculturas dele em argila que se tem guardado até hoje. É uma coisa difícil. E aí eles pegam e analisam cada uma dessas modelagens. Aí você começa a ver que o processo era outro. Que massa. Que foda. Ô Henrique, a única coisa que aconteceu nesse episódio aqui é que eu vou querer ter uma aula com você, cara. Pô, demorou. Você já deu uma baita aula pra gente aqui, pô, já falou um monte de referência artística. Mas um dia eu vou querer ter uma aula com você, cara, de escultura. Pô, com certeza. Eu quero voltar, assim, a partir de abril eu vou começar já a procurar espaço pra voltar. É muito ruim ficar sem aula. Ah, imagino, cara. Ainda mais você que tá acostumado aí há tanto tempo, né, dando aula. Pô, desde o seu primeiro ano de escultura, né, de modelagem, no caso. Pior que Incrível, já faz Henrique. parte. Já. Muito obrigado aí pela presença, cara. Imagina. Adoramos a conversa, cara. Puta bagagem. Não tem nem o que falar. Agradecer demais ao Issal também que passou seu contato. Valeu, Issal. Agora vamos marcar um segundo com o Issal junto pra gente fazer um mais descontraído Pô, ia ser aí. legal demais, cara. Contando umas merda aí. Agora a gente fez um. Tem que fazer umas 4 horas daí. Vai virar uma baderna. Vai virar, mas tá bom. É isso que a gente gosta da bagunça. Exatamente. A gente gosta da bagunça. Assim, pô, vou gostar. Ô Henrique, se quiser deixar seu Instagram, seu contato, a gente vai deixar na descrição também, mas se quiser falar pra galera. Instagram é henrique.raine. Meu site, ele tá um pouco desatualizado, ele tipo tá com informações de quando tinha a aula presencial. Mas tem lá o portfólio, tem algumas coisas, henriquerainha.com. Acho que é isso. Facebook. Fechou. É isso. Henrique, brigadão de coração. Gratidão, viu? Henrique. Valeu aí, obrigado, viu? Obrigado a vocês aí que estão ouvindo e ouviram até o final também. Um abraço pra todo mundo aí, tamo junto e ótima semana para nós.